essa é a segunda parte desse vídeo. E foi aí aonde eu fui para o centro de antiviolência, com a ajuda da vizinha e do vizinho delegado da polícia, que me trouxe um outro número, que aí uma mulher me veio, a mulher me levou eu e minha filha, depois de 2 encontros que a gente teve, levou eu e minha filha para o centro de antiviolência, no mês de março, no dia 16 de março de 2007. Aí está aqui o centro de antiviolência, tudo aqui. Eu cobri os endereços e telefone, está tudo aqui. Aqui está dizendo, está explicando, aqui está dizendo que eu sofri violência, o tipo de violência que eu estava sofrendo. Aqui está tudo escrito. E aqui quando eu estive, o tempo que eu estive lá, em fevereiro, de 1 ano e 2 meses, está aqui tudo escrito aqui. Mas isso foi em março, foi no dia 16 de março. Antes de eu ir, 2 meses e meio antes, dia 6 de fevereiro, ele me dá esse documento aqui, feito pelo advogado, que dizia que ele queria separação porque estava há muitos tempos infeliz, né? A gente casou em junho, estava apenas com 1 ano e alguns meses, quase 2 anos, e ele estava totalmente infeliz porque eu não deixava ele fazer o que ele queria. Quando eu vou para o centro de antiviolência, 1 mês depois, eu fico sabendo que ele fez uma denúncia penal por maltratamento. No código 500, está aqui a denúncia, no código 572, não, no código 595, código penal, desculpe, no código penal 459 e 408, e pedindo que eu fosse condenada, para que eu fosse condenada, um pedido de condenação. E tá aqui, eu cobri isso aqui porque tem nomes e endereços, e tá aqui o papel, o documento. Em seguida, alguns meses depois, ele teve investigação. Eu fui investigada. Eu nem sabia o que significava investigação, ser investigada, mas com a ajuda, eu nunca fui para audiência nenhuma, mas com as testemunhanças dos vizinhos de casa, foi arquivada porque eles disseram que era ele a me maltratar, a maltratar minha filha e fazer eu trabalhar para sustentar ele. E fazer eu trabalhar na casa dele sem ser remunerada. Aqui tá tudo isso aqui os verbais, as testemunhanças das pessoas, aqui. E depois isso foi arquivado, né? Foi arquivado, mas continuou, era um propósito para que eu fosse realmente presa. Eles, não era só ele. Alguém estava decidido a me prender aqui na Itália. E assim, eles foram tentando. Eu encontrei também um documento onde tem alguma coisa de estranho, onde tem vários códigos, até penal. Eu fiquei sabendo que ele tinha feito denúncia contra mim através da advogada lá do abrigo, porque a mulher disse que eu tinha que ter um advogado e que para poder me defender, porque tinha a separação. Ninguém tinha, e estava no tribunal, ninguém tinha ainda, eu não tinha advogado. Só que o estranho dessa coisa
é que quando logo foi feito, antes de pegar essa advogada, ela se interessou logo para fazer logo o pedido de patrocínio do Estado, do advogado para mim, pago pelo Estado. Mas isso, eu não tive essa defesa. Eu nunca tive, nunca fui defendida, só tive prejuízo. E aquilo que eu acho estranho é que logo que eu falei com essa advogada, no segundo encontro, ela foi logo passando vários papéis em branco para mim assinar. Esse foi um dos papéis, eu só assinei papel para ela uma só vez, assinei de 4 a 5 papéis. Ela dizendo que era para o patrocínio, para a defesa, né? E para tudo tinha um motivo. Só que quando eu vejo que no dia, essa data aqui, no dia 10/9 daquele ano, esse papel e esse documento aqui é feito exatamente naquele ano. E tem assim, esses amarelozinhos, tem dizendo que no artigo, os artigos 444 do Código Penal, 438 do Código sempre 438 do Código Penal, 453 do Código Penal, 444 também do Código Penal, 461 também do Código Penal, 462 e bis 462 Código Penal e 157 Código sempre 4 e bis 8 e 161 do Código 4 sempre do Código Penal. Aqui é um documento e eu vi aqui, esse documento aqui é um documento que eu comecei a investigar, a ver nos códigos, tanto nos códigos penais, como no Código Civil, eu já verifiquei e só tem coisas, tem pedido. Isso aqui tem esse código, algum desses códigos tem pedido de prisão perpétua, pedido de prisão perpétua, pedido de prisão por 3 anos, e somando, eu ia ficar a vida toda na cadeia. Esse, eu não sei o que mistério é esse, porque só existe este papel. Porque, como mais aquela denúncia, como mais que aquela denúncia que ele fez, que foi arquivada, porque os vizinhos, a denúncia, porque os vizinhos disse que era ele a me maltratar, e o porquê que apareceu todo esse tipo de código penal aqui. Isso é uma coisa que a gente quer saber, porque está aqui, dessa denúncia por maltratamento, que era ele que maltratava a gente, veio aparecer meses depois esse documento aqui, que é cheio de código penal, e o meu interesse é saber o que é isso aqui, porque quando eu procurei fazer denúncia na polícia, era um mistério muito grande. Até hoje é. Até hoje é. Alguma coisa está escondido que estão escondendo até hoje. E eu preciso saber o porquê de tudo isso, porque esse segredo, porque tudo que está acontecendo, porque que eu não tenho justiça, porque eu nunca fui defendida, eu nunca fiz nada, eu não sou uma delinquente, eu não sou uma delinquente, eu apenas estava apenas 1 ano e alguns meses na Itália, eu não tenho antecedentes penais no Brasil, eu nunca fiz nada de errado, e eu preciso saber o que é, por que existe esses códigos penal aqui.
Eu preciso saber o porquê que existe esse código penal aqui contra mim. Eu preciso até entender o que é isso, porque eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Nunca ninguém me disse, nunca nenhum advogado teve interesse de dizer, e isso eu tenho que saber. Eu, eu tenho também este documento aqui. Esse documento aqui é o do Centro de Antiviolência, lá da Casa do Abrigo, que esse aqui é dizendo que eu estou naquela. Isso aqui é um atestado, né? Um certificado dizendo que eu estou no abrigo e que vou ficar, que teria que ficar do 16 do 7, do 16 de 3 de 2007 até o dia 16, provavelmente até o dia 16 do 9 de 2007. Então, aqui está dizendo que quem pagava a estrutura onde eu estava, e a minha filha, e só que aqui tem uma estranha coisa. Eu traduzi esse pedaço aqui embaixo, tudo, né? Só que aqui embaixo, bem aqui embaixo, tem uma coisa estranha, porque diz assim, no sentido da transferência, que eu ia ficar lá, estava dizendo assim, ó, que eu ia ficar lá até o dia, aquele dia, e eu ia ficar lá no sentido da minha transferência, da transferência para o prédio policial, para o prédio policial. Aí diz assinaturas, né? Assinaturas aqui, aqui, está aqui o documento, está aqui isso aqui, já cobri tudo aquilo que tem. Quem puder me ajudar com isso aqui, eu preciso saber tudo isso aqui. Eu preciso entender o que é isso aqui, porque isso aqui me prejudicou a minha vida toda. Tudo. Ninguém quer me defender. Tá aqui, ó. Isso aqui eu traduzi e escrevi aqui. Traduzi pelo Google e traduzi, deixei aqui. Quem quiser me ajudar, por favor, preciso saber de tudo isso. Porque não é justo que eu esteja sofrendo tudo isso e ninguém faça nada. Eu preciso, por favor, que quem puder me ajudar, que me ajude. Porque eu não aguento mais tanta sofrência. Eu também tenho alguns relatórios públicos, relatórios público falso, feito pela polícia, pela Carabinieri, aonde esse documento aqui diz que eu apenas no início daquele ano de 2007, no início, depois, aqui está dizendo aqui, ó, é próprio, ó, isso aqui está dizendo aqui, que está dizendo aqui que eu apenas recebi, em 2007, recebi a minha cidadinança, eu peguei minha filha e fui embora, depois que eu recebi a cidadinança. E tem muita coisa aqui, porque eu não consigo ler isso que me faz mal. Eu estou falando. E ele disse que logo no início de 2000, ele aqui diz que logo no início de 2007, no início, nos primeiros meses, ele diz assim, nos primeiros meses do ano de 2007. Então, aqui eu estou com um decreto de cidadinância, eu estou com um decreto de cidadinância, um decreto que no dia 28 de novembro, isso aqui ainda estava na Roma. Isso aqui foi assinado no dia 27 de novembro de 2007. 2007. Como que eu saí? Eu peguei a cidadinança nos primeiros meses de setembro, ou no primeiro mês dos primeiros meses de 2007. Se em novembro estava na Roma, isso aqui, eu já fui afrontar, eu já procurei essas pessoas que fizeram essa declaração falsa, e é aqui embaixo próprio, onde eu moro, e não encontrei. Infelizmente que eu não encontrei essas pessoas. Não encontrei. E isso também, eu também preciso, também que isso tudo seja esclarecido. Porque por causa dessa declaração falsa dessas pessoas, delegado, já sofri muito e ninguém quer me defender em nada. Ninguém, porque eu sou estrangeira. Quando eu cheguei no Centro de Antiviolência, na casa da mulher, Casa Protegida, eu cheguei, tem aqui, Casa da Mulher, Centro de Antiviolência, tem Centro de Antiviolência, tem aqui, ó, Centro de Antiviolência, e tem aqui que eu fiquei do dia
cheguei no dia 16 de março de 2007 e fiquei até o dia 21/5/2008. E aí disse é, que o que foi que eu sofri, aquilo que o violência, o tipo de violência aquele tipo de violência que eu vivi, que eu sofri, tá aqui, ó, tá aqui, tá dizendo aquilo que eu sofri e tá aqui também, tá aqui aquilo que tá dizendo, aí aqui tá dizendo aqui o tipo, tudo é em alemão, tá aqui dizendo o tipo de violência que eu vivi, aqui, que eu fiquei, violência econômica, violência, aqui é violência, aqui esse xizinho é violência econômica, violência sexual, que eu não sei onde que tá aqui, é violência sexual, violência econômica e psíquica, violência e violência psíquica. E isso aqui tudo é prova que eu estive num centro de acolhência onde ninguém até agora nunca fez nada e só tentou fazer o mal. Tá aqui, tudo é isso aqui. Tudo isso. Quando eu naquele período de 1 ano e 2 meses, eu cheguei lá, eu estava terminando um ciclo de trabalho de invernal que Deus me concedeu e alguém me ajudou com 2 meses de trabalho. Então, lá, a primeira coisa que, quando eu terminei do trabalho, eu tive, toda semana eu tinha uma reunião com uma mulher lá dentro, né? Que era aquela que todo dia, ou uma vez por semana, no início eu ia 2 vezes por semana falar com ela queria que eu fosse falar comigo. Ela todo dia ligava para mim devido da situação que eu estava vivendo, para saber como era que eu estava. Então, quando eu cheguei lá, no primeiro dia que eu cheguei lá na casa de acolhência, eu fui muito bem recebida, mas eu não sabia o que era que tinha depois, né? O que vinha depois. Eu terminei, 3 dias depois, eu terminei o trabalho, o ciclo de trabalho que eu tinha para começar, que era uma estação de invernal, ia começar só em julho do ano, né? Em julho. Quando eu chego lá, essa senhora, aquela senhora do centro de antiviolência, ela me diz que tinha que não ia mais para aquele trabalho, porque era longe. E que eu precisava arrumar um emprego mais perto. Quando aí ela foi me dizer que naquela mesma semana, ela tinha ido na polícia, e quando eu falei assim, mas você foi na polícia? Por que que eu não fui com você? Se era interesse meu, por que que eu não fui na polícia? Ela falou para mim que não precisava, porque ela mesma sozinha resolvia. Só que quando foi depois, eu tentei fazer, como o advogado, eles estão sempre me enganando, eu tentei fazer uma denúncia dos maltratamentos que eu vivi, e não foi feita essa denúncia. Primeiramente, aquele que me atendeu na Polícia Federal, ele disse que eu fosse no outro dia, porque ia telefonar para a advogada. A advogada sabia o que. Primeiramente, ele olhou no computador dele e disse que eu fosse no outro dia para fazer essa tal denúncia, porque ia falar primeiramente com a advogada que era do centro da casa da mulher, do centro de acolhência. E eu sei que a denúncia não foi feita como que tinha que ser. Em seguida, quando o decorrer dos dias, dos dias, eu recebi daquela mesma mulher, lá da casa da mulher, da casa de acolhência, casa proteta que tem dizendo aqui tem casa proteta, tem aqui
Aqui está dizendo casa protegida. Não é, não tem nada protegido lá. Casa protegida, mas as mulheres não são protegidas. E nem as crianças. Eu cheguei, quando eu estava lá, eu comecei, primeiramente, ela disse que eu tinha, falou que eu tinha que ir escrever a minha filha numa agência de trabalho. Minha filha, apenas com 13 anos. A minha filha tinha 13 anos, não tinha nem ainda feito, tinha 13 anos ela. Tinha 13 anos ela, ia fazer 13 anos naquele tempo. E não, ela já tinha feito 13 anos. E ela mandou eu escrever minha filha na agência de trabalho. Quando ela me disse aquilo, eu olhei para ela, minha filha é pequena, ela só tem tamanho, mas ela é uma criança. É uma criança e eu trabalho para ela, para manter ela. Não ela trabalhar para me manter, ela tem que viver a vida dela de criança, estudar e viver a vida dela de criança. E ali já começou tendo um silêncio. Já começou a ter ali alguma coisa que era estranho. Talvez que pelo fato de eu ter recusado aí a escrever minha filha na agência do trabalho. Isso se eu tivesse ido, ela tinha me denunciado de exploração de trabalho infantil e tinha pego a minha filha, tinha tirado a minha filha. Aquilo lá já era uma tentativa daquilo que depois tinha que vir. E começou, aí depois ela tentou me arrumar um emprego para mim. Eu não estava muito bem, eu estava muito mal emocionalmente. Eu não podia falar daquela história porque eu chorava. Toda vez que eu falava daquilo que aconteceu, eu tinha choro, né? Eu chorava. Eu não conseguia estar bem. E eu só sei que quando eu só sei que essa senhora me arrumou um trabalho para mim. Só que ela começou a pegar minha filha, oferecer coisas para minha filha, por exemplo, babá, dizendo que a minha filha tinha que ir para uma babá porque eu tinha que trabalhar e lá não podia ficar ninguém, criança. Lá tinha um monte de tinha mulheres que não trabalhavam, senhoras que tinham criança e elas não trabalhavam. Eu acho estranho, porque essas crianças, a minha criança não podia ficar com aquela senhora, tinha que ficar com um contrato. Elas fizeram um contrato de uma tagesmuta, é um contrato de trabalho que eu tinha que pagar. E quando eu comecei a perceber que estava indo, o meu dinheiro estava indo só para essa cooperativa, eu comecei a recusar e tirei a minha filha daquela escola muito tempo depois. E é porque ela estava ficando doente, minha filha estava ficando doente, eu ia sempre para o hospital com ela. Quando eu chegava lá, a minha filha estava passando mal, uma coisa que a minha filha nunca passou mal, e ela estava passando mal sempre na casa daquela dona, daquela mulher. E quando eu ficava em casa com ela, que a minha patroa me dava férias, 3 dias, 2 dias, ela não sentia nada, ela estava sempre bem. Primeiramente, eu comecei elas me arrumaram um trabalho esforçado, era próprio escravo, tinha que lavar por terra e se ajoelhar e tudo, e era um trabalho delas, né, na casa de amigos dela, de amiga dela, casa família. Só que eu consegui passar 21 dias, porque aquela mulher, quando ela me levou lá, ela mesmo que tratou de assunto, ninguém tratou, a minha patroa não tratou de assunto nenhum comigo, tratou só diretamente com ela. Estava sendo, como que eu estivesse sendo vendida para uma empresa, né? Assim, aí a mulher fez um contrato para mim, e com 3 dias a mulher pediu meu documento e fez um contrato para mim. Só que era muito forçado, o trabalho era forçado mesmo. Era um trabalho de 6 horas, eu não conseguia fazer em 6 horas, por mais rápida que eu fosse, eu não conseguia fazer em 6 horas.
eu entrava às 8 e saía às 5 da tarde, porque o trabalho era demais. E eu tinha que fazer de tudo, todo dia engomar. E aí eu cheguei em casa um dia, eu tava, caminhava mais de meia hora de pé para chegar em casa, e eu cheguei, passei um dia, ela estava lá no escritório dela, daquela casa de acolhência, e eu passei lá e falei que eu não ia mais para aquele lugar. É, naquele dia mesmo não falei. No outro dia, eu passei, não fui mais. Quando foi no outro dia, eu passei em, em uma agência e fui procurar arrumar emprego. Procurei emprego para mim. Foi aí onde eu encontrei um trabalho em um hotel, onde eu passei passei 4 anos lá, registrada lá nesse hotel, 4 anos, e só saí por causa de saúde da hérnia de disco e coluna, de hérnia de disco e cervical. É, cervical e por conta de um abuso de um abuso que eu sofri, por medicamentos abusivos que fizeram eu entrar, acabaram comigo, me enganaram e me recoveraram anos depois, né? Não foi naquele tempo não, que esse aí eu vou chegar lá. Espero que eu me lembre que depois para fazer. Quando elas lá pegaram, era ela e uma psicóloga que era lá dentro. Quando elas começaram a arrumar lugares para minha filha poder ir, elas fizeram com que eu fizesse um contrato de trabalho com uma cooperativa para uma babá, Tagesmutter babá, para ficar com a minha filha. Então, o que acontece? Minha filha ficava doente, e o dinheiro eu não conseguia mais, eu estava vendo a hora que eu não, eu ia dormir, eu ia morar aonde? Onde é que eu ia morar? Eu tinha que sair daquele lugar, daquela casa. E quando, naquela ocasião, eu disse que não ia mais querer aquele trabalho oferecido delas, porque estava custando muito caro. E foi feito uma reunião que apareceu lá. Eu fui para uma reunião onde elas mesmas resolvia reunião, ela mesma marcava reunião, e tudo que elas faziam eu tinha que fazer, eu tinha que comparecer, eu tinha que fazer tudo, eu tinha que colaborar com elas em tudo. Então, o que acontece? Elas pegaram a minha filha, deram para essa mulher como um trabalho, né, contrato feito por mim e eu pagando, e elas queriam ter poder sobre mim e sobre a minha filha. Porque eu estava lá dentro, elas queriam ter poder sobre mim e minha filha. E foi aí onde eu vi que a coisa estava ficando muito difícil. Eu fui na escola da minha filha, procurei botar na mensa, que é um lugar onde os escolares vão comer, vão almoçar, e lá a minha filha ia para esse lugar, para essa mensa, a se alimentar junto com os outros alunos, e voltava para casa com a barriguinha cheia. E depois daquilo lá, eu comecei a ter é, a, a- eu comecei a ter é, violência psicológica, tanto da parte da senhora lá, como também da parte das advogadas delas lá. Elas não deixavam eu ir em audiência. No dia que tinha que ir para audiência, elas me diziam que eu tinha que tomar remédio, eu tinha que tomar uma quantidade de remédio. Primeiramente, quando eu cheguei lá, é, se eu estivesse tão mal, tão doente como diz nos papel, no documento, que tem um monte de documento aqui que mostra que eu cheguei no dia 20, eu cheguei na casa do Centro de Violência no dia 16 de março. No dia 24 do 5 de maio, elas me levaram para uma médica cirurgiã. Eu tinha o meu médico. Inclusive, fui consultada com ele enquanto eu estava lá naquele mesmo período.
E o que que elas fizeram? A mulher me levou para uma médica cirurgiã, lá na cidade, que ela disse que eu precisava ir para poder pegar um encaminhamento para ir para um neurologista. Tá aqui, o neurologista foi exatamente no dia 24/7, tá aqui, e aonde começaram a escrever um monte de coisa, porque um monte de coisa de doença, e também me receitar remédios. O documento é também em TD, em alemão. Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. E foi só uma primeira consulta. Dali não parou mais as consultas.